Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. O assunto do vídeo de hoje vai ser média e mediana, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou explicar aqui como calcular a média, como calcular a mediana, e na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre os pontos fortes e fracos de cada um desses modelos, tá? Então se tu já sabe como se calcula a média e a mediana, pode pular ali para metade do vídeo mais ou menos, quando a gente vai discutir qual desses dois métodos de cálculo é melhor de se utilizar em cada situação, tá? Então primeiro aqui vamos só lembrar rapidinho como é o conceito de média aritmética e de mediana. Vamos começar com a média. Aqui no quadro eu escrevi as horas de sono, tá, de uma pessoa em uma semana. Então imagina aqui que na segunda-feira alguém dormiu, uma pessoa aqui aleatória, tá? Dormiu 7 horas, teve 7 horas de sono, na terça ela dormiu 8 horas, na quarta 6 horas, na quinta ela não dormiu nada, então ela virou a noite aqui, tá? Talvez tinha que fazer uma prova na sexta-feira, resolveu ficar estudando a noite inteira. E depois aqui no domingo ela dormiu 10 horas, foi o dia de descanso, dormiu bastante aqui, tá? Então essa é a distribuição dos dados aqui que a gente tem, horas de sono em 7 dias. Como é que a gente faria para calcular a média, para dizer assim, ó, quanto essa pessoa dormiu em média nesses últimos 7 dias? A gente faria o seguinte, a gente vai pegar cada um dos valores, tá? Então aqui, ó, vamos imaginar, média, vou chamar de M, tá? A gente ia somar cada um dos valores, então 7 mais 8 mais 6 mais 0, que o 0 é um dos valores, né? Mais 7 mais 10. Então, todos os valores estão aqui e eu vou dividir essa soma de todos esses valores pela quantidade de números que eu tenho, quantidade de valores que eu tenho. Então, aqui eu tenho quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 valores. Então, eu vou dividir tudo por 7, tá? Se eu fizer essa conta aqui, somar, vocês podem fazer em casa, aqui só para ganhar tempo, vai dar 6,42, tá? Então, essa aqui é a resposta para essa conta aqui, essa é a média. O que isso significa na prática? Significa que essa pessoa dormiu em média 6,42 horas por noite. Essa foi a média dos últimos 7 dias. Então, o conceito de média é bem simples, né? É só pegar a quantidade total de números que eu tiver, não importa quanto, pode ser 1 milhão de números. Vou somar todos e dividir por 1 milhão se eu tiver por 1 milhão de números. Se eu tiver só 30 números, somo os 30, não importa o valor deles, e divido pela quantidade de números. Assim eu vou sempre encontrar a média aritmética, tá? E o que é a mediana, então? A mediana é diferente. A mediana, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, vou mostrar aqui, ó, mediana. Para calcular a mediana, a gente vai primeiro colocar os valores em ordem crescente, tá? Então começa no 0, é o menor valor, então eu vou descrever todos os valores aqui em ordem crescente, tá? 0, depois eu tenho 6, depois eu tenho 7, tenho 3 vezes o número 7, ó, ele aparece 3 vezes. Depois eu tenho um 8, depois eu tenho um 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São todos aqui, tá? Então esses aqui são os números que estão aqui, só que ordenados de forma crescente, tá? Do menor para o maior. Então, como é que eu acho a mediana? A mediana é muito simples, é mais fácil ainda do que a média. Eu vou pegar o ponto central, o valor central da minha distribuição. Então, qual é o valor central aqui agora que eu consegui ordenar em ordem crescente? Qual é o valor do meio? Se eu pegar aqui esse valor, ó, eu divido os dados bem no meio. Olha aqui, ó, tenho 3 para cá e 3 para cá. Então, esse aqui é a minha mediana, tá? Essa é a minha mediana. É só dividir os valores em ordem crescente, pegar bem no meio deles, vai ser a minha mediana. Então é o valor mesmo da distribuição. Se eu tivesse um valor a mais aqui, ou seja, tivesse uma quantidade par de números, porque aqui eu tenho 7, né? E 7 é um número ímpar. Então um número ímpar eu sempre vou conseguir dividir ao meio em duas partes iguais. Mas se eu tivesse 8, vamos imaginar que eu tivesse mais um valor aqui, tá? O número 6. Agora eu tenho 8 valores. Agora aqui esse aqui não é bem o centro. Onde é que está o centro? O centro aqui agora está aqui, ó, são esses dois números, certo? Bem aqui está o centro, que divide entre duas partes. Então, sempre que eu tiver uma quantidade par de números, o meu centro vai estar em 2 valores, não em um só. E como é que eu calculo a mediana quando eu tenho 2 valores, ou seja, eu vou ter uma quantidade par de números? É só eu fazer uma média desses 2 valores do centro aqui. Nesse caso aqui, os dois são 7, então 7 mais 7 dividido por 2 dá 7. Então, o 7 ia ser minha mediana, tá? Se fosse 7 e 9, eu só fazia a média, 7 mais 9 dividido por 2 daria 8, 8 seria a minha mediana, tá? Então quando tem dois valores, ou seja, uma quantidade par de números,
é só fazer a média dos dois valores centrais e eu vou ter a mediana. Então o cálculo da mediana ele é muito simples, sempre vai pegar o valor do meio, tá? Beleza, então já sabe agora calcular a média, já sabe calcular a mediana, mas qual deles é o melhor para representar os meus dados? Né? O objetivo desses valores, tanto da média como da mediana, é passar uma ordem de grandeza dos meus dados. Né? Agora, qual dos dois é melhor para essa função, para esse objetivo? Vai depender um pouco. Vou falar primeiro das vantagens da média e depois eu vou falar das vantagens da mediana. Tá? Quais são as vantagens da média? A média, o bom dela, né, o bom desse cálculo da média é que ela considera todos os valores. Isso é muito importante, é muito bom, porque a mediana, por exemplo, né, ela tem uma debilidade. Aqui eu mostrei, né, ficou bem claro aqui quando eu fiz o primeiro número, ó, que eu escolhi esse aqui, né, eu tenho 7 números, o valor central aqui foi o número 7. Repara no seguinte, ó, esses meus 3 últimos valores aqui poderiam ser qualquer coisa, não ia importar. Podia ser 12, 12, 12, podia ser qualquer coisa aqui, a mediana ia continuar sendo 7, não ia mudar. Então isso é interessante, a mediana ela não captura todos os valores, ela simplesmente considera os primeiros valores e pega o valor do meio e o que tem depois ela não considera. Tá? Então isso pode ser um problema, porque imagina que se tivesse uma outra pessoa, tá, que passou por dormiu horas diferentes de sono aqui, vamos imaginar que ela teve essa distribuição aqui, ó, bem parecida no início, mas depois ela dormiu 12 horas aqui, ó. Tá? Então essa é uma distribuição aqui para outra pessoa. Bom, essas duas pessoas aqui, apesar da de baixo ter dormido muito mais, porque teve vários dias que ela dormiu 12 horas aqui, já essa de cima não dormiu tanto. Mas as duas iam ter a mesma mediana, olha aqui, ó. Se eu fosse pegar e dividir em duas partes, essa pessoa de baixo aqui ia ter exatamente a mesma mediana da de cima. Então as duas iam ter a mesma mediana, apesar da de baixo ter dormido muito mais. Já se eu fosse calcular a média ia mostrar que essa pessoa de baixo dormiu mais, porque quando eu fosse somar todos esses valores e dividir por 7, ia dar um valor maior do que isso aqui. Então ela ia mostrar, a média mostra, considera todos os valores e por isso ela dá uma ideia melhor de como os dados estão distribuídos, tá? Essa é a vantagem da média. Mas nem tudo são flores, né? A mediana ela tem algumas vantagens. Por exemplo, quando os meus dados eles estão distribuídos de forma razoavelmente equilibrada, mas tem alguns pontos só que estão fora da curva, tá? Só alguns pontos, a mediana pode dar um resultado melhor, pode representar melhor como os meus dados estão distribuídos. Por quê? Porque a mediana ela sempre vai pegar um valor central. Então os valores muito grandes, eles vão estar lá na ponta direita. Os valores muito pequenos vão estar lá no lado esquerdo. Então a mediana nunca vai ser muito grande ou muito pequena, ela sempre vai estar mais ou menos no meio, tá? Então se eu tenho alguns valores que são os famosos pontos fora da curva, né, ou outliers, como alguns chamam, esses pontos a mediana vai ignorar, ela vai dar uma amostra mais verídica de que seria um valor esperado, né, para aquela distribuição. Já a média não, a média, como ela considera todos os valores, se eu tiver alguns pontos muito exagerados fora da curva, a média vai considerar esses valores e isso pode prejudicar um pouco os meus dados. Então deixa eu mostrar aqui um exemplo, eu vou apagar aqui isso que está aqui e vou mostrar. Aqui eu desenhei então uma distribuição de dados, tá, no eixo X e Y. Imagina aqui que cada um desses valores aqui, né, eles estão bem próximos um do outro, a gente pode ver aqui, eles estão próximos, mas tem um valor aqui que está bem longe dos outros, ele está lá em cima, tá? Então o cálculo da média aqui ia considerar todos esses valores, então o valor médio ia dar algo mais ou menos nessa distância aqui, ó, talvez, ó, porque ia considerar todos esses valores e ia pegar aquele lá em cima também, ele ia pesar bastante. Mas se a gente fosse olhar essa distribuição e tivesse interessado, eu quero saber o que esperar desse resultado aqui, né? dessa função aqui, que dá esses valores, que valor é o mais esperado? Bom, a mediana ia ser melhor nesse caso, porque a mediana ela ia mostrar alguma coisa aqui no meio, né? Talvez esse valor, talvez esse, e que ia ser um valor realmente que é mais comum de ocorrer. Né? Essa ordem de grandeza aqui, se mostrar algo nessa ordem de grandeza aqui embaixo, realmente é algo mais esperado. Isso aqui é um ponto fora da curva, não é esperado que isso aqui aconteça toda hora. Então a mediana aqui ia ser mais indicada para esse tipo de exemplo aqui, quando eu tenho alguns pontos fora da curva. A média vai acabar sendo poluída por esses pontos e ficar um pouco adulterada, vamos dizer assim, né? Ela vai acabar, esse ponto aqui vai puxar toda a média para cima, só por causa dele, né? Então a média nesses casos aqui não seria tão interessante, a mediana seria melhor. Já em outros casos, em outros cenários, né? Vamos imaginar aqui agora que eu tivesse uma distribuição assim, ó. Alguns pontos aqui embaixo e depois
os pontos vão subindo bastante. Então, uma distribuição meio um pouco exponencial aqui, né? Ela vai crescendo, começa reta e depois vai subindo. Nesse caso aqui, a mediana seria ruim, porque a mediana poderia acabar pegando um ponto aqui, ó, que porque como tem muitos pontos pequenos aqui, só depois começa a crescer, a mediana ia pegar um ponto aqui no meio que não ia realmente ser um dado verídico sobre essa distribuição. Agora, a média ela já ia considerar que tem um lado da curva que sobe bastante, tem um lado que é mais baixo. Então, a média aqui ia dar alguma coisa aqui nessa altura, que realmente seria o valor mais aderente para essa distribuição, porque como tem alguns valores altos e vão crescendo, um valor aqui intermediário pode ser uma coisa esperada, pode dar pode expressar de forma melhor como os dados estão distribuídos. Então vai depender muito da distribuição dos dados para saber se a média vai ser melhor ou se a mediana vai ser melhor, tá? De um modo geral, se vocês estão enxergando os dados e conseguem ver os dados, é só lembrar disso. Se os dados estão distribuídos de forma muito assimétrica, ou seja, tem uma parte aqui baixa e uma parte alta, ou eles crescem muito e depois caem, uma boa quantidade de dados está alta ou está baixa, num gráfico assim bem assimétrico, a média vai ser melhor, porque ela vai cruzar ali o meio e vai te dar uma ordem de grandeza bem aproximada, vai considerar tudo. Já a mediana vai ser melhor quando os dados estiverem distribuídos de forma parecida, todos eles, e tiverem só alguns pontos fora da curva. Nesse caso, a mediana é melhor, porque ela não vai considerar esses pontos, ela vai dar uma medição bem mais precisa, tá? Então essa é a diferença básica de média e mediana, esse era o objetivo desse vídeo, e a gente se vê em breve aqui em próximos vídeos então no canal de Didática Técnica. Até mais!